Oi, pessoal, tudo bem? Eu reparei esses dias que falo muito oi, pessoal, tudo bem no começo do vídeo, mas eu não sei o que que é. Eu não consigo começar o vídeo de outra forma, enfim. Aquelas coisas que a gente repara e talvez ninguém tenha reparado até hoje, e agora vão reparar só porque eu falei. É isso. Gente, hoje eu vim ensinar pra vocês como eu faço a minha pele do dia a dia, né? Então, como que eu costumo fazer essa maquiagem aí mais pro dia a dia, só que também é um dia a dia naqueles dias que a gente tá inspirado, sabe? Tem dias que eu faço menos do que isso, em alguns dias eu incremento mais, tudo varia da minha disposição, do meu ânimo e de tudo isso, tá? Eu ensinei vocês, então, passo a passo de como eu gosto de fazer, com algumas dicas, coisas que eu tenho visto que dão certo para minha pele ao longo do tempo. Isso não é uma regra, né? Então, vai variar muito de acordo com o seu tipo de pele, do estilo de maquiagem que você gosta, dos produtos que você tem, mas é uma base aí para você pelo menos se inspirar e adaptar realmente a sua realidade, tá? Espero que vocês gostem. Fiz com muito carinho para vocês, acho que tem dicas bem legais. E antes de assistir o vídeo, já se inscreve no canal para você não esquecer, clique em gostei, comenta, ativa o sininho aqui para você ser notificado quando tiver postagens de vídeos novas. E é isso, vamos parar de enrolar então e ir logo pro vídeo para vocês aprenderem essa pele aqui. Bom, antes da maquiagem é importante a gente preparar a nossa pele, né? Então eu já lavei ela com um sabonete específico, passei um tônico, hidratante e protetor solar. Esse passo é muito importante, né? Esse passo a passo, esse preparo, porque vai fazer com que a sua maquiagem fique mais bonita no final, que não fique aquele aspecto de pele craquelada, desidratada, nem nada disso. Então eu já fiz essa etapa e agora eu vou começar pela base. Tem uma coisa que eu descobri recentemente que eu tô gostando bastante de fazer. Já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha feito em mim. E eu comecei há alguns dias e gostei bastante do resultado. Essa técnica é ótima para quem quer uma pele mais leve pro dia a dia, com um efeito mais natural, sem ser aquele efeito de cobertura muito pesada da base, que é umedecer a esponjinha. Eu uso essa esponjinha aqui, né? Eu já umedeci ela lá na minha torneira. E aí depois eu vou espalhar a base com essa esponjinha úmida. Então isso faz com que o aspecto da base fique mais natural, um pouco mais leve. A base que eu vou usar é essa aqui, da Ruby Rose. Não é minha base preferida. A base que eu mais gosto de usar, na verdade, é da Mary Kay, só que ela acabou. E essa base, por exemplo, é uma das que eu achava que ficava um aspecto muito pesado para o dia a dia. Mas espalhando ela com a esponjinha, fica um aspecto mais natural, que eu tô gostando bastante. Então eu passei aqui, sem muito critério, alguns pontos, né, a base, e agora eu vou vir com a esponjinha para espalhar tudo isso. Sempre dando batidinhas, tá? É importante evitar de arrastar o produto, porque isso faz com que você não consiga uma cobertura legal. Você vai mais tirar o produto do que espalhar, se você arrastar. E com batidinhas você garante que a pele fique bem coberta e também sem manchas, sem aquele acúmulo da base em algumas regiões específicas do rosto. Então pega bem aqui na raiz do cabelo, nesses cantinhos, para não ficar nenhum resquício, né, de diferença da tonalidade da sua pele para a base. Cantinho do nariz, aqui embaixo dos olhos, eu gosto de passar um pouquinho aqui na minha pálpebra também para igualar. E gosto de descer com ela aqui para uma parte do meu pescoço para não ficar aquela divisão aqui embaixo. Depois de espalhar, ela vai ficar com esse aspecto de cobertura, assim, né? Dá uma igualada na tonalidade da pele, cobre umas manchinhas. Essa base, ela é bem potente na cobertura, então um pouquinho que você passa já é suficiente. Feito isso, eu venho pro meu corretivo, que eu vou usar também é da Ruby Rose. Eu sempre gosto de usar o corretivo
com uma tonalidade um pouco mais clara do que a da minha pele, porque eu aplico em regiões onde eu realmente quero clarear do meu rosto, que é essa região aqui abaixo dos olhos. Sempre passo aqui na pontinha do nariz e aqui em cima dos lábios. Esse corretivo eu gosto, não é meu preferido, ele dá uma leve ardência nos olhos. E a tampinha dele aqui, ela tá toda descascando e ele é novo. Então, quando eu pego um papelzinho aqui e seguro assim, porque quando eu pego direto com a mão, o craquelado dessa tampinha vai ficando nos meus dedos. Corretivo eu gosto de espalhar com os dedos mesmo, porque eu acho que é uma região onde eu quero realmente uma cobertura maior. E se eu venho com a esponja, eu sinto que ela absorve muito produto e acaba perdendo um pouco da cobertura. A esponja realmente ela dá um aspecto mais leve. E como eu já fiz isso com a base, com o corretivo eu não quero, porque eu quero cobrir essas regiões mais escuras, que é aqui abaixo dos olhos. Eu subo pra pálpebra também, sempre dando, mesmo critério da esponjinha, sempre dando batidinhas. Lembrando que essa maquiagem, gente, ela é o que funciona bem pro meu rosto, tá? Tem gente que gosta de passar corretivo aqui no meio da testa, no queixo também, fazer aquela linha aqui abaixo da linha do contorno pra evidenciar, mas isso é o que eu acho que é a minha prioridade de realmente corrigir no dia a dia. Aqui eu também dou as batidinhas nessa pontinha do nariz e subo um pouquinho aqui nesse ossinho do nariz. E aqui eu espalho um pouco para essas laterais aqui dos lábios também. É importante ir dando batidinhas nas bordas aqui, para não ficar aquela divisa também e esfumar bem, a gente não conseguir ver onde termina o corretivo e onde começa a base, por exemplo. Como a minha pele é mista para oleosa, eu gosto sim de selar a pele com um pó translúcido, um pó solto, para não ficar realmente aquele efeito muito brilhante, aspecto oleoso mesmo na pele. Se a sua pele for normal para seca, talvez você não precise dessa etapa, tá? Mas eu gosto de fazer na minha pele porque ao longo do dia ela acaba ficando oleosa se eu não fizer. Às vezes, mesmo eu fazendo, ela fica. Então, imagina se eu não fizesse, né? Aqui abaixo dos olhos eu vou usar um pincelzinho um pouco menor, ele não é tão grandão como o que eu passo no rosto todo, por exemplo. O pó compacto que eu vou usar é da Dylos. Então, eu pego um pouquinho dele aqui. Sempre dou uma tirada no excesso aqui na tampinha. E vou aplicar bem rente aqui a minha linha d'água. Essa etapa é importante, principalmente nessa região dos olhos, para não fazer aquela marcação, não ficar acumulado o corretivo aqui na pálpebra ou embaixo. Então, mesmo que sua pele não seja oleosa, eu indico, pelo menos nessa região dos olhos, você fazer essa camadinha aí de pó translúcido. Vou passar também nas regiões onde são mais oleosas do meu rosto, que é o nariz, aqui na lateral do nariz, puxando um pouquinho pra bochecha, centro da testa e um pouquinho aqui no queixo. Você pode também aplicar o pó com a esponjinha que a gente usou para espalhar a base. Isso eu vario muito, tem dia que eu aplico com a esponja, tem dia que eu aplico com o pincel. Aí depois sim, você pode pegar um pincel maior e mais fofinho como esse, para espalhar tudo e garantir que não fique aquele pó acumulado em alguma região. No meu dia a dia, eu não gosto de fazer contorno em todo o meu rosto. Acredito que a maioria das pessoas quer uma coisa realmente mais prática, mais rápida. Então, eu vou fazer o contorno só aqui, nessa região, e um pouquinho aqui no nariz. Sinceramente, isso é uma coisa que eu não faço todos os dias.
Mas tem aqueles dias que a gente tá empenhado, mais empolgado, aí eu acabo fazendo, então por isso que eu vou mostrar nesse vídeo. O contorno você sempre vai fazer com um pó mais escuro do que a tonalidade da sua pele, e ele vai, como o próprio nome já diz, contornar o seu rosto. Então eu pego aqui um pozinho um pouco mais escuro, passo aqui, subo um pouquinho aqui pro contorno do cabelo e já trago um pouco para essa região onde eu vou aplicar o blush, porque no meu dia a dia eu não gosto de deixar o contorno muito marcado. Às vezes, para usar de noite, eu até acabo deixando mais, mas no dia a dia eu prefiro não fazer assim. Esse pincelzinho é um pincel chanfrado, que é fininho, e ele encaixa direitinho aqui, ó, na região onde a gente precisa marcar, que é um pouco abaixo desse ossinho aqui, o ponto alto da maçã do rosto. Em direção, ó, essa raizinha aqui do cabelo, perto do comecinho da orelha. Mesma coisa do outro lado. Contorno também é uma coisa que eu vario a tonalidade. Esse é um tom um pouco mais quente, que eu gosto de usar mais no meu dia a dia. Pra noite, quando eu vou sair de noite, quero fazer uma coisa mais elaborada, normalmente eu faço com um marrom com um fundo mais frio, porque ele acaba evidenciando mais, ficando mais marcado. Pro nariz eu vou usar esse mesmo pincel, só vou dar uma apertadinha nele aqui. E passo aqui nas laterais pra dar aquela famosa afinada. E um pouquinho aqui. Então, você vai fazer esse desenho aqui no seu nariz. Depois eu posso vir com aquele mesmo pincel grandão e dar uma esfumada aqui pra não ficar muito marcado, ó. Então, pode ser movimentos retinhos, pode ser movimentos circulares. Depois, eu venho com um pincel assim que é chanfradinho também, mas ele é mais fofinho pra aplicar o blush. O blush eu vou aplicar nessa maçãzinha aqui do rosto, quando a gente sorri. Essa parte onde forma essa bolinha é onde eu aplico e subo um pouco aqui pro meio do nariz, porque eu acho que fica um aspecto também mais de saúde, mais saudável. Eu gosto de blushes mais rosado, coral, pra usar no meu dia a dia. Pra usar de noite, aí eu posso usar um tom um pouquinho mais escuro, mais puxado pro vinho, sabe? Tudo que a gente for fazer, é importante vir com esses movimentos circulares, de vai e vem, pra esfumar bem. Aplico aqui nesse ossinho do nariz também, que dá aquela impressão, sabe quando a gente se queima realmente de sol, fica vermelhinha? São nessas regiões, né, que ficam o avermelhado. Então, o blush, ele vai copiar um pouco desse processo que acontece quando a gente se queima. Aliás, saudades queimar de sol, né? Porque quarentena, a gente tá o quê? Parecendo tudo um bando de fantasma. Eu, pelo menos, moro em prédio, não tomo sol. Quem mora em casa nessas horas tá com um pouco de vantagem aí na frente dos moradores de prédio. Posso passar um pouquinho aqui na raiz do cabelo também, ó. Imitando de novo aquela sensação de, ai, tomei sol, tô queimada, super natural. Bom, feito isso, é basicamente o que eu faço no meu dia a dia na pele. Às vezes, quando eu tô empolgada, eu passo um pouquinho de iluminador, mas é bem raramente, não passo sempre. Eu vou incluir aqui também uma parte de como eu preencho as minhas sobrancelhas. E antes disso, eu gosto, no meu dia a dia, e também para maquiagem de noite, de borrifar uma aguinha. Pode ser uma água termal, pode ser uma bruma. Aqui o que eu vou borrifar é essa bruma da Catarine Hill, que ela tem alguns ativos calmantes, hidratantes, e eu sinto que depois que eu borrifo ela, também tira um pouco daquele aspecto super mate que o pó deixa, sabe? Fica um meio termo entre pele oleosa e pele muito mate, que é o brilho mesmo que a nossa pele tem naturalmente, né? Então, eu dou uma chacoalhadinha e borrifo aqui de longe. Espero secar um pouquinho, molhei todo o meu espelho e agora
Posso dar uma abanadinha assim. Agora eu vou corrigir aqui as minhas sobrancelhas. Eu gosto de pentear elas aqui pra cima e preencher elas com sombra. Depois eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre como eu preencho a minha sobrancelha. Então eu vou acelerar aqui essa etapa pra vocês verem mais ou menos como eu faço, mas não tão detalhado, porque eu quero explicar realmente como eu faço essa etapa em um outro vídeo, tá bom? Então vamos lá. Vou aproveitar e passar uma sombrinha aqui nos meus olhos, que é uma coisa que é bem aquilo que eu falei. Nos dias que eu tô empolgada, é uma maquiagem dia a dia, nos dias que eu tô inspirada, tá? Algumas dessas etapas eu acabo pulando em um dia mais corrido, por exemplo. Mas, normalmente, quando eu tô inspirada pro meu dia a dia, eu gosto de pegar uma sombrinha marronzinha, com fundo mais laranja, ou pode ser um fundo mais frio, e fazer um esfumadinho aqui, passar um rímel e um batom ou um lip tint, algo do tipo, que é o que eu vou fazer agora. Bom, esse foi o resultado final, então. O que eu fiz? Além da sombrinha, eu passei rímel em cima e embaixo, e passei um batom. O rímel que eu usei foi esse extra longo da Dylos. E o batom foi o Luciana, da Anitta. Então, uma coisa que eu gosto bastante de fazer, por exemplo, é quando eu não tô com muita paciência pra fazer coisa nos olhos, é passar um batom assim mais escuro. Eu gosto pro meu dia a dia porque eu gosto de maquiagem mais pesada, mas se você for uma pessoa que gosta de uma coisa mais básica, você pode passar só um gloss, um lip tint ou um batom mais clarinho mesmo, algo assim, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que essa é uma maquiagem pro dia a dia que eu gosto de fazer, mas você pode pegar e fazer algumas adaptações de acordo com o que você tem aí na sua casa, com as coisas que você gosta de usar. O importante é se sentir bem e bonita aí para enfrentar o seu dia. E especialmente nessa quarentena, é legal você fazer uma maquiagenzinha para você ir testando, ou até mesmo para você encarar o seu dia como se fosse um dia de trabalho mesmo. Isso faz com que lembre um pouco mais da sua rotina habitual. Então, se você gostar e quiser, é uma boa fazer esse tipo de coisa. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, se faltou informação sobre algum produto, vocês me avisem aqui nos comentários. Eu não foquei tanto em falar sobre marca, enfim, dar todos os detalhes de produtos, porque isso é o que eu tenho aqui, mas não é uma regra. Você pode muito bem adaptar com as coisas que você tem em casa. Então, eu fui falando aí algumas coisinhas, mas se ficou alguma informação faltando, vocês podem deixar aqui nos comentários, vai ser um prazer responder vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, curtir o vídeo, clica no gostei aqui embaixo para eu saber que você gostou desse tipo de conteúdo e trazer mais pautas aí relacionadas ao tema. E é isso. Um beijão e até o próximo vídeo.